Olá pessoal, retornando agora à lei de crimes de abuso de autoridade, vamos falar propriamente dos crimes. Então, nós temos aqui um rol muito grande, extenso, e vamos tentar trabalhar de maneira que se torne mais suave, mais tranquilo e mais receptivo para o aluno. Artigo 9º. Decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com hipóteses legais, detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro do prazo razoável, deixar de relaxar a prisão manifestamente ilegal, substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória quando manifestamente cabível, deferir liminar ou ordem de habeas corpus quando manifestamente cabível. Então, aqui vejam só, em princípio, este tipo de crime, esta conduta, é para a autoridade policial e a autoridade judiciária. Artigo 10º. Decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo. Nós percebemos aqui que também entra nessa esfera entre a autoridade judiciária e a autoridade policial. O 12 é um pouquinho extenso. Deixar injustificadamente de comunicar prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem deixar de comunicar imediatamente a execução de prisão temporária ou preventiva à autoridade judiciária que a decretou, deixa de comunicar imediatamente a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra a sua família ou pessoa por ela indicada, deixa de entregar ao preso no prazo de 24 horas a nota de culpa assinada pela autoridade com o motivo da prisão e os nomes dos condutores e das testemunhas, prolonga a execução da pena privativa de liberdade, de prisão temporária, de prisão preventiva, de medida de segurança ou de internação, deixando sem motivo justo o excepcionalíssimo de executar o alvará de soltura imediatamente após o recebimento, de promover a soltura do preso quando esgotado o prazo judicial ou legal. Aqui a gente percebe que está na esfera entre a autoridade policial, autoridade judiciária e polícia penal. Artigo 13. Constranger o preso ou o detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência a exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública, submeter-se a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei, produzir prova contra si mesmo ou contra terceiros, detenção de 1 a 4 anos e multa sem prejuízo da pena combinada à violência. Aqui o artigo 13, ele já pode-se dizer que ele é mais da área, afeto a área do policiamento ostensivo preventivo, aquele realizado na via pública onde é preso em flagrante delito e encaminhado à autoridade policial. Neste período, nesse espaço de tempo, se ocorrer alguma dessas situações, estará incorrendo num crime de abuso de autoridade. Artigo 15. Constranger a depor sob ameaça de prisão pessoa que, em razão da função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo. Então, nesse sentido aqui, a gente existem algumas profissões nesse sentido, o advogado, o próprio sacerdote na Igreja Católica. Então, pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem prossegue com o interrogatório de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio, ou de pessoa que tenha optado por ser assistida por advogado ou defensor sem a presença de seu patrono. Porque não pode, principalmente se a pessoa falar, não, eu só vou falar na presença do meu advogado, interrompe-se o inquérito, a oitiva, e com a chegada do seu patrono, inicia-se novamente. 15A. Submeter a vítima de infração penal ou a testemunha de crimes violentos a procedimentos desnecessários, repetitivos
ou invasivos que a leve a reviver sem estrita necessidade. A situação de violência, isso aqui nós já vimos também, principalmente no crime da Maria da Penha, a gente vê essa situação. A questão de potencializar a vitimização, a pessoa ficar revivendo aquele fato, situação de violência ou outras situações potencialmente geradoras de sofrimento ou estigmatização. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Se o agente público permitir que terceiro intimide a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização, aplica-se a pena aumentada de 2/3. Se o agente público intimidar a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização, aplica-se a pena em dobro. Então vejam bem, se ele permitir que terceiros o façam, é de 2/3 o aumento da pena. Se ele praticar, será o dobro da pena. Deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, como responsável por interrogatório em sede de procedimento investigatório de investigação penal, deixa de identificar-se ao preso ou atribui a si mesmo falsa identidade, cargo ou função. Nós pegamos aqui tanto a esfera do policiamento nas vias públicas quanto durante a fase do interrogatório. Submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, salvo se capturado em flagrante delito, ou se ele devidamente assistido consentir em prestar declarações. Aqui são situações atípicas. O flagrante delito, ele permite este interrogatório policial. Agora, fora isso, no período noturno, somente se ele consentir, se não for preso em flagrante delito, somente se ele consentir em prestar declaração e devidamente assistido ainda. Nesse sentido, pena de 6 meses a 2 anos e multa. Impedir ou retardar injustificadamente o envio de pleito de preso à autoridade judiciária competente para apreciação da legalidade de sua prisão ou das circunstâncias de sua custódia. Detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena o magistrado que, ciente do impedimento ou da demora, deixa de tomar as providências tendentes a saná-lo, ou, não sendo competente para decidir sobre a prisão, deixa de enviar o pedido à autoridade judiciária que o seja. Impedir sem justa causa a entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Incorre na mesma pena quem impede o preso, o réu solto ou o defensor por prazo razoável antes da audiência judicial e de se ausentar-se ao seu lado e com ele comunicar-se durante a audiência, salvo no curso de interrogatório ou no caso de audiência realizada por videoconferência. Manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento, detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem mantém na mesma cela criança ou adolescente na companhia de maior de idade ou em ambiente inadequado, observado o disposto do Estatuto da Criança e do Adolescente. Invadir ou adentrar clandestinamente ou astuciosamente ou à revelia da vontade do ocupante imóvel alheio ou suas dependências ou nele permanecer nas mesmas condições sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. Incorre na mesma pena, na forma prevista no caput desse artigo, quem coage alguém mediante violência ou grave ameaça, franquear-lhe o acesso a imóvel ou suas dependências, cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após 21 horas ou antes das 5 horas. Por fim, não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro ou quando houver fundados indícios que indiquem a necessidade do ingresso em razão da situação de flagrante delito ou de desastre. Aqui nós temos 2 pontos muito importantes para se observar.
Primeiro, inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 21, que agora ele define qual é o período. Após as 22 até as 5 horas, não pode adentrar sem que haja justamente algo excepcional, ou um caso de flagrante delito, ou a necessidade de uma prestação de socorro. Nesse sentido, o que acontece? Antigamente a doutrina ela falava até o pôr do sol, do pôr do sol ao amanhecer, então era muito vago e depende do pôr do sol em determinada região do Brasil. Assim, hoje já está definido, e isso é importante saber, que o horário noturno compreende, para fins de determinação judicial, mandados e coisa e tal, das 21 até as 5 horas não pode, exceto se tivermos duas situações: flagrante delito ou estado de necessidade para prestar socorro. Isto é importante observar. Artigo 23. Inovar artificiosamente no curso de diligência, de investigação ou de processo o estado de lugar, de coisa ou de pessoa com o fim de eximir-se de responsabilidade ou de responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe a responsabilidade. Detenção de 1 a 4 anos e multa. Incorre na mesma pena quem pratica conduta com o intuito de eximir-se da responsabilidade civil ou administrativa por excesso praticado no curso de diligência, omitir dados ou informações ou divulgar dados ou informações incompletos para desviar o curso da investigação, da diligência ou do processo. Então isso aqui é muito sério, o artigo 23 é importante refletir, porque ele traz assim um prejuízo significativamente para as vítimas, principalmente quando existe a inserção de dados falhos ou falsos ou mentirosos ou dúbios, imputando a alguém algo que não foi cometido. Constranger sobre violência ou grave ameaça funcionário ou empregado de instituição hospitalar pública ou privada a admitir para tratamento pessoa cujo óbito já tenha ocorrido, com o fim de alterar local ou momento de crime prejudicando sua apuração. Detenção de 1 a 4 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Lembrando que, se não configurar outro crime, porque nesse caso o que nós estamos diante de um fato onde ocorreu uma troca de tiros, ocorreu alguma coisa nesse sentido, houve o emprego da força ou de equipamentos letais e acabou vitimando alguém. E daí, nesse caso, a unidade policial encaminha para o hospital para que seja recepcionado, e daí o que acontece? Quando a gente faz isso, a gente está alterando todo o local do crime, toda a cena, querendo dizer que ele não morreu em tal local e sim acabou sendo prestado o apoio médico necessário, contudo ele vem a óbito. Isso pode ser até uma alteração do local do crime, além de outras situações. Ocultação do crime principal, querendo desvirtuar a prática de algo que aconteceu para mudar toda a história e todo o contexto. Então, nesse sentido, é fundamental observar o artigo 24 também. Artigo 25. Proceder à obtenção de prova em procedimento de investigação ou fiscalização por meio manifestamente ilícito. Se for ilícito, já está comprometida a prova por si só. Porém, existe também a detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem faz uso de prova em desfavor do investigado ou fiscalizado com prévio conhecimento da sua ilicitude. Requisitar, instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém, a falta de qualquer indício da prática de crime de ilícito funcional ou de infração administrativa. Pena de detenção 6 meses a 2 anos e multa. Não há crime quando se tratar de sindicância ou investigação preliminar sumária devidamente justificada. Aqui é mais, se a gente observar, tem a ver com a autoridade
pública sobre o seu subordinado na esfera administrativa. Geralmente, nos setores públicos, o chefe acaba iniciando uma investigação preliminar, sumária, uma sindicância para apurar determinada conduta que aparentemente é um ilícito funcional. E depois de apurado e arquivado ou dado continuidade e constatado o fato, abre-se o processo administrativo propriamente dito. Mas o que acontece? Nesse caso não há crime, exceto se for feita a abertura desse procedimento para apurar essa infração, sabendo que não houve falha nenhuma, sabendo apenas simplesmente instaurar o procedimento investigatório em desfavor de alguém, com um fim, às vezes, meramente para satisfazer seu ego pessoal, sem que haja qualquer indício, qualquer elemento que venha a caracterizar possível falha funcional. Divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova, que se pretenda produzir expondo a intimidade ou a vida privada ou ferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado, detenção de 1 a 4 anos e multa. Prestar informação falsa sobre o procedimento judicial, policial, fiscal ou administrativo com o fim de prejudicar interesse de investigado, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundada ou contra quem sabe inocente. Detenção de 1 a 4 anos e multa. Nós vimos recentemente sobre iniciar aquele procedimento, mas aqui ele já vai mais além. Então, iniciou uma persecução administrativa, além da sindicância, já foi agora para um processo com a finalidade única e exclusiva de prejudicar a pessoa, mesmo sabendo ser inocente. Estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, inexistindo prazo para execução ou conclusão do procedimento, o estende de forma imotivada, procrastinando-o em prejuízo do investigado ou do fiscalizado. Aqui cabe um parêntese interessante. De acordo com a Lei 1656 e 58, o servidor público, quando inicia-se um processo administrativo, a partir do momento que iniciou, o servidor não consegue mais pedir exoneração. Ele fica impedido. Inclusive, se ele deixar de comparecer ao serviço, ele vai ser demitido, além daquela punição, ainda por abandono da função pública. O que acontece? Um servidor está para sair, passou num concurso ou coisa parecida, e de repente a chefia, sabendo ser inocente, abre um procedimento e, além de abrir, ainda acaba procrastinando esse curso do processo apenas com o fim de causar prejuízo ou a outrem ou a satisfação pessoal. O que nós temos aqui? Justamente um caso clássico onde pode ocorrer esse tipo de delito. Ele estende o processo, fica enrolando, mesmo sabendo da inocência e tudo mais, com esse propósito. Então, nesse sentido que é importante observar. Porque o que vai acontecer com a Lei 1656, por exemplo? Ele somente poderá sair após o término do procedimento. Daí ele poderá pedir a sua exoneração ou então, com o término do procedimento, ele vir a ser demitido, que é a pena mais grave que tem no Estatuto do Funcionário Público Municipal de Curitiba. Artigo 32. Negar ao interessado, seu defensor ou advogado, acesso aos autos de investigação preliminar, ao termo circunstanciado ao inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias, ressalvado o acesso às peças relativas a diligências em curso ou que indiquem a realização de diligências futuras, cujo sigilo seja imprescindível. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa.
Artigo 33. Exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer sem expresso amparo legal. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se utiliza do cargo ou função pública ou invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido. Artigo 36. Decretar em processo judicial indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e ante a demonstração pela parte da excessividade da medida, deixar de corrigi-la. Pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. Demorar demasiado injustificadamente no exame de processo de que tenha requerido vista em órgão colegiado, com o intuito de procrastinar seu andamento ou retardar o julgamento, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive rede social, atribuição de culpa antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação. Pena. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. E assim chegamos ao final do segundo bloco sobre a Lei de Crimes de Abuso de Autoridade. Até breve, um forte abraço.